seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Programa de hoje recheado de novidades. A presença do Carlos Dantas, que está lá em Canoas, alagado e tal, mas já passou aquela questão, não é? Aquela ronha toda, e acompanhou o andamento do jogo em São Leopoldo, onde o Aimoré faturou o Esporte Clube Gaúcho. Gaúcho agora que fica pendurado, está com 5 pontos na tabela classificatória, demitiu o seu técnico Ariel Lanzini, está sem treinador momentaneamente, como momentaneamente também União Frederiquense fica sem técnico. Rodrigo Bandeira pediu as contas. Mas conosco aqui no programa de hoje, os treinadores e preparadores físicos do Esporte Clube Passo Fundo, vitoriosos na rodada deste final de semana e, consequentemente, subindo na tabela classificatória para a 6ª posição com 12 pontos. Aliás, na 6ª posição, da 4ª à 6ª posição, todos têm 12. Veranópolis é o 4º, Gramadense é o 5º e o Passo Fundo está na 6ª posição, todos com 12, seguidos do Lajeadense com 11 e o Novo Hamburgo com 9. Estes são os 8 que estariam classificados, terminasse, é lógico, a fase classificatória do Campeonato Gaúcho Série A2. Mas restam ainda 6 rodadas e, consequentemente, nada está definido. Vamos aguardar, então. Conosco, então, conforme disse, o técnico Gabriel Dutra do Passo Fundo e o preparador físico Léo Fidelis, que está de parabéns porque o time está andando muito bem, está sustentando realmente a qualidade de preparação física e automaticamente supera as adversidades de cada jogo. Vamos dividir a bancada ainda com o competente narrador esportivo, conhecido de todos nós, integrante da nossa equipe aqui, Dr. Paulo Roberto Mafessoni. Estava envolvido com questões jurídicas, já desvencilhou e está conosco aí. Paulinho, tudo bem com você? Muito bem, uma alegria enorme estar aqui mais uma vez nesse espaço, hoje ao lado do Léo e do Gabriel, que ontem dirigiram a equipe do Passo Fundo e deram uma virada de chave, eu penso, na caminhada do Esporte Clube Passo Fundo. E você, Dantas, como está aí na cidade de Canoas? Estou muito bem. A cidade está tristeza de ver do lado oeste, né, dos trilhos do trem Zubre para lá, para o outro lado, quem vem de Passo Fundo à direita, lá no fundo está tudo embaixo d'água. E o Lago Guaíba continua subindo, agora parece que estabilizou, mas o vento sul gelado sopra muito forte e represa as águas. Então, muitas famílias fora de casa, colchão molhado, roupa molhada. A sorte que o nosso povo é colaborativo, tem espírito comunitário, não espera por governantes para resolver. Estão resolvendo do jeito que dá. Então, a nossa solidariedade ao povo de Canoas e toda a Grande Porto Alegre, que hoje uma grande parte está com água em suas casas. Quanto ao futebol, água entrou na casa do Gaúcho ontem, definitivo. Perdeu de 3-1 ao natural, um jogo que eu não consigo entender. Isso aí, Moré com 16 pontos, 19 pontos disparados, não tem nada demais. Só que a diferença é que eles chutam e o Gaúcho não chutou. Quando o Gaúcho botou a bola no chão, conseguiu 5 escanteios consecutivos, é assim mesmo, não conseguiu
marcaram o gol. Vocês viram aquele gol anterior ali? O goleiro soqueou errado na bola e ela bateu nas costas do zagueiro do Aimoré e entrou. Então, quando a fase é ruim, professor, no futebol, qualquer coisa serve para a bola entrar. Olha aí, ó, o gol do empate do Gaúcho que também foi um rebote. Então, não vi nenhuma qualidade especial, alguma jogada especial. Mas o futebol é isso aí, é por isso que continua trazendo grandes emoções. O Interclubes que nos diga isso. Muito bem, são assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo aqui na TV Passo Fundo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte e é a TV Passo Fundo que está aí no seu televisor. Não é? Nós estamos conversando a partir desse momento com os nossos convidados especiais do programa de hoje, Gabriel Dutra e Léo Fidelis, respectivamente técnico e preparador físico do Esporte Clube Passo Fundo. E daí, satisfeito com o andamento de sua equipe, meu caro Gabriel? Tudo bem, Jorge, uma satisfação imensa estar aqui na TV Passo Fundo. Paulo Mafessoni, uma satisfação. Carlos Dantas, que acompanha vários e vários jogos da nossa equipe fora de casa, né? É uma honra estar por aqui. E respondendo a sua pergunta, Jorge, com certeza a gente vai ficando a cada rodada que passa mais satisfeito com o nosso desempenho. Desde o início a equipe mostrou ser um time bastante intenso, né? Que buscava o gol a todo momento, como conversávamos até fora do ar. Nas primeiras partidas a vitória não veio, porém o desempenho da equipe já era satisfatório e a gente precisava ajustar, né, alguns detalhes para que essa vitória viesse, e nos últimos 4 jogos tivemos 3 vitórias, então é um recorte interessante dessa nossa campanha recente e nos dá bastante esperança, né, expectativa também alta para essa reta final da primeira fase, para garantirmos a nossa classificação, e chegando aos mata-matas a gente sabe que é um novo campeonato e precisamos muito, né, do apoio do nosso torcedor para fazer o nosso estádio uma grande fortaleza rumo ao acesso à Série A. Quando os gols não saíam e o Passo Fundo não saía do resultado, não conseguia o resultado, eu me arrepiava. Depois vieram os jogos fora de casa. Como é que você pensou para escalar o time, para definir o time, enfim, e buscar os resultados positivos fora de casa contra equipes que estavam no auge praticamente da competição?
Fazendo um recorte dessa nossa campanha até o momento, nós enfrentamos praticamente todas as equipes que estavam no G8. A primeira equipe fora do G8 que a gente enfrenta foi o União, né, na partida desse último domingo. Então eram todos adversários diretos nessa nossa briga rumo à classificação. E nos jogos fora de casa, especialmente, a gente tentou fazer o diferente, né? Fazer com que a nossa equipe tivesse um pouco mais o controle do jogo, tendo mais a bola, buscando realmente agredir o adversário, tirar da zona de conforto, né? E essa foi a nossa ideia para o jogo, principalmente contra o Veranópolis, no jogo contra o Brasil de Farroupilha também. Tanto é que a gente faz 2 gols em Veranópolis, a gente faz 3 gols em Farroupilha, e no jogo contra o Novo Hamburgo a gente quis dar essa ideia, mas realmente numa bola parada a gente acabou tomando um gol, tivemos um pênalti para empatar a partida. Enfim, poderíamos estar invictos até o momento, mas também faz parte do aprendizado da equipe, da formação de um time como um todo, e estamos aí satisfeitos e buscando mais, né? A gente sabe que até a reta final aí dessa primeira fase nós vamos buscar alguns reforços pontuais, nós vamos fortalecer a nossa equipe para chegar realmente forte, né, na fase final, na fase derradeira da competição. Quando eu disse na abertura aqui que o Passo Fundo virou a chave, foi porque eu senti ontem que o Passo Fundo, com as condições adversas, chovia, o público não pôde comparecer, sofre um gol, ou melhor, tem um jogador expulso, né, quase toma um gol, minha nossa, né, e o Passo Fundo soube resistir. Como é que é? Soube conviver com o sofrimento, é um termo que estão usando agora, aprendeu a sofrer. Por isso que eu falei que eu acho que foi a virada de chave para dar maturidade a essa equipe do Passo Fundo. Com certeza, Paulo, e uma situação que nós falávamos bastante era de não sofrer gols. A gente vinha sendo uma defesa bastante vazada e isso me incomoda até o momento, né, os nossos números de gols sofridos, e ontem era um compromisso que a gente tinha já firmado no vestiário de fazer um jogo sem sofrer gols. A gente sabe que não é fácil, ainda mais com um a menos desde o início da partida, mas o comprometimento dos atletas, né? Quando a gente tem um volante expulso, qual que é a ideia principal? Você tira o meia e coloca mais um volante, ou tira um atacante e bota mais um volante. Mas o comprometimento do nosso meia, que é o Rafael, o comprometimento dos atacantes de lado, de voltarem, de ajudarem na fase defensiva, fez com que a gente pudesse manter esses atletas em campo, e graças a eles, né, e ao comprometimento deles, a qualidade deles, nós tivemos solidário, né? Exato, nós tivemos muito mesmo controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Criamos chances, né, para matar a partida. Talvez um 2-3-0 no primeiro tempo não seria loucura, pelo que foi criado, né? E aí é óbvio que no segundo tempo, né, a gente faz algumas trocas para dar mais consistência e conseguimos, né, segurar esse resultado que é muito importante para a nossa caminhada. Bom, me permita conversar também com o Fidelis, né? Léo Fidelis, que está de parabéns porque a sua equipe, né, o Passo Fundo, está na ponta dos cascos, como se diz. Está voando nos jogos que eu acompanhei até o presente momento. É uma satisfação, primeiro, né, agradecer os telespectadores que estão acompanhando aqui a nossa possibilidade de conversar com eles, e agradecer também o teu convite. Sim, nossa equipe hoje está num momento de maturidade física, técnica, e nos dá bastante segurança de entender realmente que dentro desse momento da competição, assim estaríamos, né? A gente teve a oportunidade de vir aqui conversar na pré-temporada, onde nós falávamos que entre quarta e quinta rodada, fisicamente a equipe já estaria numa boa condição competitiva, e assim aconteceu. E esses jogos, eles provam realmente que o comprometimento do nosso trabalho, e quando eu digo nosso, eu digo de todos os envolvidos, né, comissão técnica, atletas, a gente realmente está trabalhando numa sinergia muito interessante, muito importante. E o jogo de ontem, né, principalmente pela dificuldade que a gente teve de ter um jogador a menos praticamente ao longo de toda a partida, comprova o que eu estou dizendo. Muito bem. E o Dantas, que acompanha também de perto aí o desenvolvimento do Passo Fundo? Eu assisti o Passo Fundo com o Novo Hamburgo, perdeu um pênalti. Então era um legítimo jogo que o Passo Fundo perdeu na hora certa, porque o Novo Hamburgo vinha de 3 derrotas. Um ranço de vestiário lá com o auxiliar técnico do Daniel Franco. Os jogadores se revoltaram e aí fizeram o que fizeram. Quase que botam o Novo Hamburgo no mato. Aí o Passo Fundo pagou a mula roubada. Eu não assisti o jogo ontem, professor Gabriel. Mas qual foi a conversa? Eu estou aqui com a súmula
da expulsão do Anderson Barbosa do Passo Fundo. Motivo, 392. Tentaram golpear um adversário com uso da força excessiva, fora da disputa da bola. Dar um tapa no rosto do seu adversário. O que é isso? Sistema nervoso, pilha? Como é que trabalha uma situação dessa a 5 minutos de jogo, professor? Na verdade, Dantas foi com 2 minutos e meio, né? E foi um lance que acontece em todas as partidas, Dantas, e você, que é um cara experiente, né? Que acompanha a maioria dos nossos jogos, sabe? Que principalmente no acesso acontece isso, né? Houve uma falta, né? Que o Recife, o nosso volante, o Anderson Recife, cometeu no jogador do União, e um caiu por cima do outro e ficaram naquele empurra-empurra. Na hora que o Recife levanta, o jogador do União tenta dar um golpe nele, ele chega pra lá no jogador do União e acabou arranhando o rosto dele, né? E aí o árbitro, quando viu que tinha uma marca de sangue no rosto, acabou mudando o cartão, né? Tinha um cartão amarelo, primeiramente sendo aplicado para o Recife, e ele muda para o cartão vermelho. Mas eu vi na hora e depois vi e revi o lance algumas vezes, até porque isso vai a julgamento e a gente vai utilizar essas imagens justamente para absolver o Recife de uma punição maior, porque não foi um lance para vermelho, foi um lance que seria típico de amarelo para ambos os lados, ou se é um árbitro que gosta mais de contemporizar o jogo, conversaria de uma maneira um pouco mais assim, ríspida. Agiu instintivamente, né? Exatamente. Naquele momento, né? Os dois atletas buscaram, né, esse contato, né? E o certo seria, na nossa visão, um cartão amarelo para ambos, mas faz parte, infelizmente aconteceu, e que bom que foi uma superação da nossa equipe, Jorge, Dantas e Paulo. Muito bem, o Maffesoni aqui já aproveitou, não é? Pelo seu instinto como advogado, ele não teve a intenção. O advogado de defesa seria o Paulo Roberto. Tá certo, um baita advogado desses, né? Não, mas faz bem. E agora quero aproveitar o ensejo de estarmos aqui reunidos com 2 profissionais que trabalham na área esportiva, mais o Dantas e você, Jorge, para falar um pouco do momento que o futebol brasileiro está vivendo. Será que agora nós vamos recuperar aquela autoestima do futebol brasileiro com os resultados até aqui apresentados pelas nossas equipes na Copa Mundial de Clubes? Eu acredito que sim, né? As nossas equipes vêm mostrando que estão num nível muito próximo das equipes, não digo Real Madrid, PSG, Barcelona, independente do Botafogo ter vencido o PSG ou não, mas das outras equipes da Europa. As equipes brasileiras têm um poder de investimento alto, têm excelentes treinadores, têm bons jogadores, bons preparadores físicos, de goleiro, enfim, o staff todo das equipes brasileiras é muito bom como um todo. Então isso é bom para valorizar o nosso produto, né? Muitas vezes nós, como profissionais do futebol, acabamos nos desvalorizando e desvalorizando o nosso produto, e essa é uma conversa que eu tive já com os nossos atletas do Passo Fundo. Hoje, a divisão de acesso não tem um canal oficial que transmite a divisão, não tem um patrocinador master, não tem um aproveitamento maior de marcas. Por quê? Porque nós desvalorizamos o produto quando tem um gramado ruim, quando tem uma bola ruim, quando tem uma qualidade de jogo ruim. E nós precisamos, como um todo, fortalecer isso, desde aqui do interior, né, e principalmente, né, o que já se vê no nosso futebol nacional, né, uma valorização do nosso campeonato brasileiro, que é uma das ligas mais fortes do mundo, e a comprovação disso nesse Mundial de Clubes, que está sendo muito bom para justamente essa nossa autoestima, e um ponto muito, muito bem tocado por ti, Paulo, porque realmente nós precisamos valorizar o nosso produto. O fato da valorização, Paulo Maffesoni, está aí com o convidado especial do programa de hoje, que é o responsável pelo andamento físico dos jogadores do Esporte Clube Passo Fundo. Não é? O pessoal esquece, mas o treinador, o Gabriel e tal, vai indo mais ou menos e tal. Mas por que ele vai indo bem na competição? Porque tem uma equipe técnica formada. Exatamente. E consequentemente, está de parabéns aí o Léo Fidelis. Como é que você faz para administrar? Porque sempre tem aquele jogador, não é, que se esconde na hora da preparação física, tá meio dodói e tal. A gente sabe das manhas de cada jogador, não? Tem, isso não dá para negar, tem. É uma característica, mas dentro do grupo que a gente tem, isso precisa ser valorizado, que os atletas entenderam muito bem que o futebol não tem muro, né? Então não adianta
tentar esconder ao longo da semana de treino, se de repente a intensidade é mais alta, se é um treino de exigência física maior, porque chega no momento do jogo, não tem como isso passar incólume, né? Então necessariamente precisa se entregar para que realmente essa melhora física aconteça. E a gente tem um grupo maduro, né, que comprou a ideia do nosso trabalho, isso está sendo refletido nos jogos. Então a gente conseguiu, né, de uma forma heterogênea, que foi o início da competição, atletas que vinham com uma carga de jogo ao longo da temporada diferente da outra, mas a gente conseguiu homogeneizar. E hoje a gente tem um grupo equilibrado nesse sentido, mas principalmente comprometido com o que está sendo proposto. O futebol hoje ficou muito intenso. Então a preparação física é por demais importante e decisiva, né? Sim. É uma coisa que a gente conversa, eu converso muito com o Gabriel, é que não existe trabalho de preparação física bom se o trabalho técnico, a orientação técnica e tática é ruim. Da mesma forma que não existe, né, quando chega em campo, um trabalho técnico e tático bom se a preparação física é ruim. Então as coisas elas não podem ser dissociadas, né? Desde o primeiro momento a gente sempre trabalhou de forma integral a parte física, técnica e tática, porque no jogo não existe essa segmentação, ela acontece de forma integral. Então essa sintonia ela é muito importante. E principalmente a montagem do grupo, né? Então isso passou diretamente pelo Gabriel e pelo Fininho, que fizeram um trabalho muito bom, onde o perfil procurado dentro do grupo do Passo Fundo fosse que um grupo intenso, jovem e forte. Então a gente está conseguindo realmente trazer essa característica do nosso jogo, da nossa proposta de jogo, dentro da preparação física também, e conseguindo transferir isso para campo. Está sendo fundamental. Correto, Carlos Dantas? Foi matéria aqui, comentário que eu fiz no programa passado, você lembra, seu Jorge, que eu falei pro senhor fora do ar, e o senhor entrou no ar e puxou o assunto de uma pauta que eu levantei aí, porque se o time tá andando, tá ganhando, porque a preparação física é fundamental. Só que tem outro ponto fundamental que se renovou no Passo Fundo. O grande lance do Passo Fundo foi a contratação do Fininho. Os velhinhos estão só na cobertura. E os novatos, como o Fininho, que tem livre trânsito em qualquer time do Brasil. E agora, estou sabendo que por baixo, nos bastidores, Cacau está tendo uma grande contribuição em conversar com o boleiro, em conversar sobre o time, mas o ponto fundamental estava lá em outubro do ano passado. Ou antes, ou depois, nós estamos em junho, no início do ano, quando começaram a montar essa equipe. Mal querendo comparar, o Gaúcho também fez as mesmas montagens e o time não andou. Agora, a experiência do Fininho, somada à juventude do Cacau e o apoio dos velhinhos da diretoria do Passo Fundo, começa a dar fruto. Acho que essa renovação é importante, né, professor? O que você tem contra os velhinhos, meu caro Dantas? Nada, porque você não é jovem, né? Você continua sendo o mesmo velhinho. Velho repórter aposentado já. É que o Siviero me apelidou dos velhinhos do Passo Fundo. Sim, eu entendo. Sempre girava em torno deles e não renovavam. Era a minha tese. E aí trouxeram o Fininho e o Cacau já começa a surgir aí, estou sabendo, como um bom diretor de boca de vestiário. Porque o que manda é o vestiário, o resto é bobagem. Estou errado, professor? Dantas, é muito importante esse papel do Fininho, até para ter esse contato mais próximo, né, com os atletas, conosco da comissão, ser o elo com a direção. E eu falei desde o início, né, da nossa chegada, tanto aqui no programa aqui de esporte da TV Passo Fundo com o Jorge, tanto lá no vestiário, quanto em outros eventos do clube, o quanto seria importante essa união entre direção, comissão técnica, atletas e torcida. Sem isso não tem como chegar longe. Sem essa sinergia, como o Léo falou muito bem, entre todos os setores do clube, não tem como um clube, numa competição tão ríspida, tão acirrada, tão disputada como é a divisão de acesso, conseguir o objetivo final, que é subir a elite do futebol gaúcho. E o Fininho faz esse papel muito bem, desde a montagem do elenco, até essa acomodação dos atletas na cidade, busca de uma melhor alimentação, todos esses fatores, e a direção dá todo esse suporte para o Fininho. O Cacau, o nosso diretor de futebol, é
um cara que está diariamente acompanhando os treinos, faz esse papel que o Dantas relatou muito bem, né, de ter essa aproximação com o atleta, né, somado ao Cacau tem todos os demais diretores, né, que estão lá no dia a dia, o Volney, o Castro, o presidente Ferrão, o seu Morello, que fazem, né, esse papel muito importante para nos dar sustentação, justamente para conseguirmos, né, chegar até o resultado final, que é a vitória, a classificação, e aí nos mata-matas, né, buscar esse acesso. Recentemente... Doutor Jorge, Oi. Só para complementar, desculpa, já passa a palavra. A prova é que o Passo Fundo mandou 2 jogadores embora semana passada por deficiência técnica. Deu, acabou. Futebol é profissional, não é amizade. Não andou, não encaixou no esquema, tchau pra ti. Com todo respeito, claro, né? Foi mandado o chinês e o Panambi embora. Porque não apresentaram tudo aquilo que esperavam. Por quê? Vai estar chegando mais 2 contratações de ponta, pensando já na próxima fase, que se Deus quiser o Passo Fundo vai classificar. Nós estamos buscando, só para complementar, Mafessoni, esses reforços, que todo mundo quer reforçar. Sim. Isso é óbvio. Todos os times estão atrás dos mesmos jogadores. Então, há um leilão muito grande. Né? E o que o Fininho faz de uma maneira extremamente profissional é buscar um equilíbrio financeiro. Nós não podemos endividar o clube, nós temos que fazer as contratações, as melhores contratações possíveis, mas dentro de uma realidade financeira que se apresenta para nós. E isso está sendo muito bem feito, conduzida pelo Fininho e o Cacau. Uma contratação de um atleta não é como comprar qualquer bem que você vai ali no supermercado, pega da prateleira e traz. Tem uma série de coisas que precisa ser analisada. Se o atleta quer, se a família dele deseja, como é que está a cabeça dele? Será que ele vem comprometido com esse trabalho que vocês estão fazendo em frente ao Passo Fundo? É por aí. E eu queria fazer uma outra colocação, Jorge, provocação aqui, porque essa é uma mesa de debates, né? Será que a dupla Grenal não erra em não prestar mais atenção nos jogadores que nós temos no interior do nosso estado? Apostou recentemente, vou falar no Grêmio, em contratações de jovens, né? Areias, ou não sei mais quem, pagaram milhões, até agora nenhum deles disse a que veio. Será que se fosse dada a oportunidade para os nossos atletas do interior, nós não revelaríamos grandes talentos? Eu sou suspeito a falar porque eu participei ativamente do processo, né, de chegada do alemão, Alexandre Alemão, centroavante que passou pelo Inter, até hoje ele subiu, né, a Série A da Espanha, como um dos destaques do Oviedo. Ele foi nosso atleta no Avaí, eu trabalhava com o Léo Fidelis lá no Avaí, e quando fui ao Novo Hamburgo, no Gauchão de 2022, com o Fabiano Daitz, nós contratamos ele e ele faz aquele gauchão que realmente foi muito bem e é contratado pelo Internacional a um preço baixíssimo. O Internacional pagava para ele um salário irrisório em comparação aos outros centroavantes. E aí você pega a média de gols dele, e pelo salário que ele recebia. A história de vida desse rapaz, contando o que ele passou, das lesões que passou para se firmar, ter sido dispensado, e ele não desistiu. Exato. Né? E o outro caso que eu participei também, o goleiro Jorge, que estava no Gaúcho ano passado e hoje está no Grêmio. Então eu acredito muito nisso, em oportunizar atletas que realmente estão com fome, que querem crescer, que querem buscar algo a mais. E não trazer um jogador, com todo o respeito do mundo, de outro país, da Bélgica, da Colômbia, do Equador, sendo que aqui nós temos muitos e muitos atletas que têm capacidade de figurarem na dupla Grenal. Voltando ao nosso Campeonato Gaúcho Série A2, quando é que você sentiu que poderia dar a volta por cima? Ou seja, os jogos vinham se desenrolando, os gols não estavam saindo, a preocupação aumentando efetivamente. Quando é que você sentiu que o grupo realmente poderia dar a volta por cima sob seu comando? A gente sempre teve muita convicção do nosso trabalho, né? A estreia contra o Gramadense, nós perdemos 3 chances inacreditáveis, mérito também do goleiro do Gramadense. Contra o Inter de Santa Maria estávamos vencendo por 2-0 e acabamos tomando um empate na reta final. Foi fundamental, né? E contra o Lajadense foi o único jogo que eu considero abaixo da nossa equipe. Realmente fomos mal na partida e isso é notório, né? Não podemos esconder isso de ninguém. A equipe foi mal como um todo. A equipe do Lajadense é uma equipe muito boa, uma equipe jovem também. E contra o Veranópolis era um jogo como um divisor de águas para todos nós, né? E a equipe foi muito bem, uma postura muito interessante jogando fora de casa. A gente faz uma vitória com autoridade lá e aí realmente as coisas começam a fluir melhor, né? Depois a gente sai e vence o Brasil em Farroupilha. Então ali a gente conseguiu realmente engrenar todas as nossas ideias
realmente sendo colocadas em campo e dando retorno. Isso foi muito importante para todos nós. Alinhavou, portanto, né? Perfeito. A verdade é que muitos técnicos estão deixando os seus compromissos com aquela equipe no decorrer da competição. Assunto que nós vamos abordar depois do intervalo. Você aguenta um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos de volta aqui na TV Passo Fundo. Primeiramente, num momento de tristeza, porque perdemos neste final de semana o nosso amigo Javel Edson Carpes do Vale. Javel foi colaborador aqui da TV Passo Fundo por longo tempo. Prestou a sua colaboração também ao futebol de salão de Passo Fundo, onde foi campeão pelo Clube Náutico Capingui, defendeu as cores da Associação Atlética Banco do Brasil, era um exímio balanceador de rede, um exímio condutor de bola, deixa um legado aos seus familiares, aos seus amigos e o reconhecimento da amizade que tínhamos com este cidadão exemplar que foi o Javel Carpes do Vale. Que Deus o tenha, que Deus o acolha. Os nossos sentimentos à família, portanto, de Javel Carpes do Vale, falecido neste domingo aqui na cidade de Passo Fundo. Mas a vida continua, senhoras e senhores, e nós vamos dar andamento ao nosso programa, analisando friamente como está a tabela classificatória do Campeonato Gaúcho Série A2, que tem o Aimoré como líder absoluto. Tem o Bagé logo em seguida, dividindo o terceiro colocado é o Internacional de Santa Maria. O Veranópolis está na 4ª posição, você pode conferir aí na tela. Gramadense vem em seguida com 12 pontos. Aliás, com 12 pontos estão Veranópolis, Gramadense e Passo Fundo. Só que o Passo Fundo, pelo aproveitamento, pelo número de gols marcados, logicamente, está na 6ª posição. Logo em seguida, Lajeadense com 11, o Novo Hamburgo, que já trocou de técnico em 3 ou 4 oportunidades neste campeonato, nesta competição. Veja que não para ninguém no Novo Hamburgo.
Novo Hamburgo tem 9, o Brasil de Farroupilha igualmente tem 9, estava com uma bela campanha e caiu depois de perder para o Passo Fundo no último meio de semana, não é? No meio de semana que passou e consequentemente caiu de posição e não está na zona de classificação, está em 9º lugar. Em seguida o Esportivo, que é o próximo adversário do Esporte Clube Passo Fundo. Vamos projetar este jogo, meu caro Paulo Mafessoni e os nossos entrevistados do programa de hoje. O Esportivo de Bento Gonçalves tem 7 pontos na tabela e é o termômetro para o Passo Fundo disparar na competição a nível de classificação e talvez até buscar a liderança do grupo. Então, tudo é importante para o Passo Fundo no próximo final de semana. O jogo vai ser no domingo às 3 horas da tarde, no Razão Info Vermelhão da Serra. A sua presença é importantíssima. Torcedor, o camisa 12 tem que estar presente neste jogo, já que o tempo conspirou contra o torcedor nos últimos jogos e, consequentemente, ele não foi ao estádio do Esporte Clube Passo Fundo. Mas antes de continuarmos com o nosso bate-papo aqui com os nossos entrevistados de hoje, Gabriel Dutra e Léo Fidelis, do Esporte Clube Passo Fundo, nós vamos a um trabalho realizado pelo Carlos Dantas no último final de semana. Ele esteve na vitória do Aimoré em cima do Esporte Clube Gaúcho, resultado final de 3-1, e entrevistou o técnico demissionário do Gaúcho, Ariel Lanzini. Acompanhe o trabalho do Dantas. A gente está dando muita explicação de derrota, tem coisas que muitas vezes não adianta a gente ficar aqui explicando muito. Peço só desculpa ao torcedor, né? De novo, é muito complicado ter mais uma derrota. De novo, a gente acabou levando um gol com 2 minutos, tudo uma jogada de bola parada. Logo após, acho que com 4 minutos a gente acabou empatando. O que eu penso, assim, sabe? A gente... É difícil falar, mas se for passar os 3 gols, né? Uma bola ali que a gente o goleiro vai fazer ação de soco, acaba batendo nas costas do adversário, um lance do jogador nosso, né? Um lance de infelicidade. Depois o segundo gol também, uma bola que o John desarma, ela rebate, acaba caindo nas costas da defesa. E o último gol também, né? Mais um chute que o Jean ia defender, acredito que facilmente, e acaba desviando e entrando. Então é bem complicado poder dizer alguma coisa, é só pedir desculpa por essa derrota. Professor, 5 pontos, Inter Santa Maria na próxima. Como remotivar o grupo agora para o próximo compromisso? É conversar bastante com eles, principalmente eu acho que ajustar algumas questões na parte tática para poder ir lá e fazer um bom jogo. Eu acho que, de novo, né, é complicado agora, não adianta a gente ficar dando desculpa isso, aquilo, mas eu acho que, de novo, a gente está sempre fazendo enfrentamentos até igualitários com as equipes. A Aimoré está sendo a melhor equipe do campeonato, mas infelizmente, de novo, a gente está tentando explicar uma derrota. Então é tentar remobilizar eles para o próximo jogo. Muito bem, senhoras e senhores. Depois do trabalho do Carlos Dantas, nós voltamos aqui com o Dantas, com o Mafessoni e os nossos entrevistados de hoje, que são o Gabriel Dutra, técnico do Esporte Clube Passo Fundo, Léo Fidelis, preparador físico do Tricolor do Planalto. Diga, Dantas, eu sei que você está nervoso aí no outro lado. Não, é que eu já estou sentindo a pauta que o senhor já vai passar para o Passo Fundo. E o programa não é só do Passo Fundo. Nós temos que falar do Gaúcho também, né? Só chamou a matéria e não comentamos nada em cima. Então vamos lá. O Gaúcho, né, começa a colher os frutos de ter formado uma equipe tecnicamente muito inferior das outras que já montou. Ontem foram 3 gols de chiripa. Eu não vi nenhuma jogada técnica com qualidade, tanto do ataque do Gaúcho como do Aimoré. Aliás, o Aimoré me surpreende com esse número de pontos, 19 pontos, mas é uma equipe que chuta gol. 2 gols. Um bateu nas costas do zagueiro e outra, o Johan, aos 42, bateu uma bola quase que perdida, desviou no zagueiro do Gaúcho
e foi pro fundo da rede, matando o jogo, fazendo 3-1. Então, isso é um reflexo, né, quando se monta a equipe. Está aí. E outro detalhe que eu tenho que ressaltar nesse gauchão: a Andressa Hartmann, o professor aí pode contestar no jogo do Gaúcho, no jogo do Novo Hamburgo, mais uma vez, na minha opinião, ontem apitou muito bem essa partida do Gaúcho e do Gaúcho e do Aimoré e do Gaúcho. Então, o técnico gaúcho não é mais técnico gaúcho. E aí, quem vai assumir o barco afundando, seu Jorge? A pergunta fica no ar. Só que tem um detalhe, Dantas. O Aimoré tem 19 pontos, eu não sei se você já analisou, mas tem um jogo a menos, a mais do que os demais. Um jogo a mais do que as demais equipes. Está com 8 jogos e 19 pontos somados. O Bagé tem 7, como todas as demais equipes, à exceção do Santa Cruz também, que tem um jogo atrasado na Série A2. Então, vamos fazer essa análise, porque é muito importante. Você falou aí do Gaúcho, muitas vezes mencionou o nome do Gaúcho e tal. Você teria uma ideia de quem poderia assumir essa bronca já praticamente no ocaso da fase classificatória? Acho que caiu o sinal do Dantas. Caiu o sinal do Dantas, lamentavelmente, não é? Mas vamos analisar então aqui por nós. Depois da queda do Ariel Lanzini, o Rodrigo Bandeira, o Marcelo Caranhato, o Leandro Machado, o Isso é um Ale time Menezes, de futebol? o Douglas. É um time de futebol? E o Daniel Franco. Estes já bailaram na fase classificatória. Sim, eu já entendi. Nós estamos conversando com o Gabriel Dutra e com o Léo Fidelis e eles analisam aí as próximas partidas do Passo Fundo. Contra o Esportivo no próximo final de semana. Depois vem o Futebol Clube Santa Cruz fora de casa. O Aimoré e o Gaúcho no clássico da cidade. Olha, o termômetro está aí, né? Esses dois jogos, Aimoré e Gaúcho, lá no Razão Info Vermelhão da Serra. Mais em seguida, Real e Bagé fora de casa, e encerrando a competição contra o Glória de Vacaria aqui no Vermelhão. Temos mais 4 jogos em casa, né, dessa última sequência de 7 partidas, e a gente projeta, né, primeiro o apoio do nosso torcedor, como convite que você fez, Jorge, é muito importante, que se faça um presente no Razão Info Vermelhão da Serra, a importância da nossa torcida, a importância de jogar em casa, e a gente quer classificar. O primeiro objetivo é classificarmos, o segundo objetivo é estar dentro do G4, para trazer a decisão para casa, né, Jorge? Isso porque você está plantando, né? Com certeza. Você está plantando. Você é um jovem treinador e, consequentemente, está de olho no futuro. Nós precisamos, né, ter uma força em casa, conseguir fazer com que o torcedor se identifique com a nossa equipe, né? Jogamos pouco em casa ainda nessa Chama nessa atenção reta agora inicial. essa colocação do Gabriel. Não é, classificam-se 8, mas o importante é chegar bem. Porque depois traz no mata-mata para casa a decisão, não é? Sim, os últimos anos que o Passo Fundo chegou, o mata decisivo sempre decidiu fora de casa, né? Puxa, é difícil. E isso é complicado, decidir no acesso fora de casa. A gente sabe como é a pressão de torcida, pressão na arbitragem, pressão de todos esses fatores para um jogo decisivo. Agora temos o Esportivo, que tem o Márcio Nunes como treinador, passou aqui pelo Passo Fundo, é um excelente treinador. O Esportivo reforçou bastante a equipe em relação ao início da competição. Tem camisa, então vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. A gente sabe que o Márcio gosta de amarrar bem o jogo, gosta de ter uma consistência defensiva interessante, então vai ser um jogo muito equilibrado. E o Esportivo sabe que tem o Gramadense amanhã, né, num jogo que eles têm dessa rodada. Eles vão chegar com um jogo a mais em relação a nós e entendem que a partida contra a nossa equipe vai ser praticamente uma decisão para entender se eles conseguem buscar essa classificação ainda ou não. E para nós, análise perfeita, Jorge. Nós vencendo, né, a nossa equipe vencendo essa partida, a gente consegue abrir 5 pontos, né, do primeiro fora da zona de classificação e encaminha bem uma classificação e aí podemos brigar por esse G4. Voltando ao Carlos Dantas, eu fiz aquela pergunta e deu uma pane aí na comunicação. Dantas, a pergunta é relacionada com o novo técnico do Gaúcho.
Olha, vou te dizer assim, bem sincero, até fiz um comentário no Face agora. Se era para ter trocado de técnico, tinha que ter trocado já na rodada anterior. E agora, quem é que vai querer assumir essa barca? Quem é que vai querer assumir essa barca? Ricardo Atolini, que é o nosso, dos Pampas aí, o Celso Rotti dos Pampas. Um técnico assim que busca projeção, que de repente pode surpreender. Porque, fora isso aí, primeiro vai ter que ter muito dinheiro, não vai ser qualquer técnico que vai botar sua cara para bater num time que não vem bem, com 5 pontos apenas na classificação. A verdade é que faltam 6 rodadas a serem disputadas, né? Ou seja, estão 18 pontos em jogo. O que tu acha, Mafessoni? Olha, agora que resolveram trocar, eles têm que escolher um nome que venha e tenha a capacidade de conhecer o clube, né? E fazer essa equipe do Gaúcho jogar, que eu acho que pode render mais do que ele jogou até agora. Porque o Gaúcho está aí com 5 pontos, mas tem 18 para disputar. Consequentemente, não é casa arrasada? Não, na verdade tem que vencer os seus compromissos, não pode deixar escapar, né? Como já deixou em casa, diante do Gramadense e diante do Grêmio Bagé, né? Seu Jorge, como não é casa arrasada? 5 pontos? Os outros, eu acho que os outros não vão fazer. Mas é que o Jorge fala se o Gaúcho voltar a vencer, né, Dantas? Mas quem não venceu até agora não vai vencer todas de uma vez, de uma hora para outra. Eu acho, no meu modo de ver, pelo meu parco conhecimento, que você gosta de dizer essas expressões e tal, né? Que não é casa arrasada, não. Porque tem 18 pontos para disputar, meu querido. Tendo 18 pontos, pode somar aos 13, aos 5 que você que teve até agora, né? Se você é bom na matemática, não é? 18 pontos com 5 dá 23, não é? Só o Gaúcho vai ganhar. Você achou graça? Tá certo. Não é só o Gaúcho vai ganhar, mas o Gaúcho precisa ganhar. Não é terra arrasada, não. Hoje eu vi. Porque o campeonato é muito disputado. É metro a metro, ponto a ponto. Então, o momento agora já passou 50% dessa primeira fase. Agora só começa a definir as colocações, na minha opinião. A crônica da capital estava hoje analisando e surpresa com a campanha negativa do Gaúcho. E acho que o Gaúcho se recupera na competição. Muito bem, vamos aguardar quem seria o novo responsável técnico do Gaúcho para dar a volta por cima, né? Mas o assunto hoje, os nossos convidados são integrantes da comissão técnica do Esporte Clube Passo Fundo. Me perdoe, Dantas, eu vou continuar conversando com eles. Logicamente que prometendo a você, meu caro telespectador, que é simpatizante do Periquito do Boqueirão, que na próxima semana o Gaúcho vem aqui com seus representantes, com a sua comissão técnica, talvez nova comissão técnica, seu diretor de futebol, enfim, para explicar ao torcedor do Periquito se vai ou não dar a volta por cima. Jorge, chegou o frio, é forte, né? E aí eu queria perguntar ao Léo, que é o preparador físico, como cuidar da parte das lesões, né, que o pessoal tem muscular, sobretudo nessa estação fria que nós temos aqui no Rio Grande? Isso, inclusive, para mim também, que não sou aqui do Rio Grande, é um desafio. Eu sou de Santa Catarina, sou de Florianópolis e, embora a gente tenha frio lá também, não é frio extremo como é aqui. Essa preparação ela é feita de uma forma mais cautelosa, né? A preparação ela demanda um pouco mais de tempo do que o habitual, numa situação mais amena, vamos colocar assim. Mas a maioria dos atletas são daqui, né? Conhecem competição, já estão acostumados com esse clima extremo. E é só um detalhe assim que a gente tem que estar mais atento, mas a partir do momento também que a gente consegue fazer essa iniciação de uma forma um pouco mais cautelosa, né? Até depois entrar já numa fase que a gente já consegue entrar dentro da normalidade. Nós estamos praticamente no meio da fase classificatória, né? Até agora não estourou ninguém. Nós tivemos a sorte de ter lesões, algumas lesões musculares, mas não lesões comprometedoras, né? Que demandam muito tempo de recuperação. A gente está ainda com um atleta que teve uma lesão um pouco mais significativa, mas já está também entrando no período de retorno. Então já... É ele? É o Yander.
Eu acredito que já no decorrer dessa semana ele já esteja à disposição da preparação física para fazer a parte de transição e já ser reintegrado dentro da normalidade das sessões de treino. Muito bem. Importante a gente saber, né? Porque o que temos visto de lesões, né? Especialmente nos jogadores agora aqui do Sul, do Grêmio Internacional, estão com o seu totalmente quase que na enfermaria, né? Dá 2 times nas 2 equipes, né? Provocado por essas lesões que acontecem em função também pela exigência, né? Pela intensidade do próprio futebol, né? Vamos voltar aos adversários. Você, como assessor do nosso querido Gabriel Dutra, né, que é o técnico, mas você faz o mise-en-scène, como diz ali, porque prepara fisicamente os jogadores à disposição do Gabriel. Analisando friamente aí, Esportivo, Santa Cruz, Aimoré, Gaúcho no clássico da cidade, Real e Bagé fora de casa e depois o Glória em casa. Dá para chegar beliscando ali o primeiro e segundo lugares? E esse é o objetivo. A gente está trabalhando, está se preparando justamente para isso mesmo, para que a gente consiga atingir, em primeiro lugar, classificar, é claro, classificar entre os 8 e buscar, batalhar bastante para classificar entre os 4, depois na parte mais estreita da competição, para que realmente a gente consiga trazer os jogos decisivos para casa. Mas a gente confia bastante que temos um bom elenco, um bom plantel, para que a gente consiga realmente alçar voos ainda maiores. Muito bem, o Gabriel pode explicar, para trazer os jogos decisivos para casa, qual é o compromisso do Passo Fundo e do técnico do Passo Fundo? Hoje a gente estima que 21 pontos classifica, né, entre os 8 primeiros colocados. Para buscar essa classificação como um quarto colocado, de quarto, terceiro, segundo ou primeiro, aí essa pontuação teria que estar acima de 26, 27 pontos. É uma pontuação expressiva, né, nessa reta final. A gente sabe que vai demandar que a gente consiga os resultados positivos em casa, né, nessas 4 partidas que teremos, Esportivo, o Aimoré, o Clássico e o Glória na última rodada, e aí buscar mais uma vitória fora de casa, né? Temos o Santa Cruz na próxima rodada seguinte ao Esportivo, temos o Real em Tramandaí, que é um jogo complicado, apesar do Real não ter somado pontos. Todo mundo que vai jogar em Tramandaí reclama muito do campo, da condição do vento, tudo mais, que atrapalha muito, e eu desconheço alguma equipe, e vocês podem até me ajudar nisso aí, eu desconheço alguma equipe que não somou pontos. Algum ponto o Real vai tirar. Até porque vai jogar mais leve, né? Exato. De repente, olha, agora é pela honra, né? E espero que não seja da gente, né? Então a gente tem que tratar todo o jogo com muita seriedade, e a gente vai ter uma logística muito complicada nessa reta final, porque a gente joga em Tramandaí no final de semana e quarta-feira à noite joga contra o Bagé em Bagé. Então vai ser uma sequência dura e encerra no domingo em Vacaria, em Passo Fundo contra o Glória. Então teremos 3 jogos, um em Tramandaí, um em Bagé, um em Passo Fundo, no espaço de 7 dias. Então vai ser uma reta final bem complicada, e esperamos já termos a pontuação da classificação já garantida, Jorge. Carlos Dantas. Eu acho que o outro ponto, uma coisa que tem que deixar bem claro, professor, desculpa ser autêntico, não ganhamos nada ainda. Isso é um papo que o senhor deve levar, eu tenho certeza que o senhor já falou com o grupo. Não ganhamos nada. Vamos classificar para depois chegar entre os primeiros. Então é um passo a passo. E para isso precisa grupo. E a grande detalhe, por exemplo, o grupo montado não apresentou quase lesões, porque foi maioria jogadores que já estavam trabalhando, estavam com ritmo de jogo, fizeram mais uma adaptação, um ou outro que teve que fazer um preparo especial. Mas fora isso, a escolha nesse detalhe foi fundamental, né, professor? Com certeza, Dantas, e muito bem observado por ti. É óbvio que o grupo tem essa noção que não tem nada ganho, a gente está brigando com várias equipes e sabemos da disputa acirrada que vai acontecer até o final da fase classificatória. E em relação a essa montagem de elenco, foi muito bem observada pelo Fininho, por mim. Todos os jogadores que a gente trouxe, a gente buscou muita informação, analisando minutagem, analisando
que eles estavam fazendo, né, com seus treinadores, preparadores físicos, enfim. Então a gente se cercou do máximo de informações para errar o mínimo possível. E nos reforços que nós estaremos trazendo aí nessa semana, nas próximas semanas também, é justamente isso, trazer atletas que estão em atividade. Não tem tempo para recuperar ninguém aqui no Passo Fundo. Agora a gente está realmente numa reta final e precisamos trazer atletas que consigam chegar, vestir a camiseta, entrar em campo e fazer o melhor pelo Passo Fundo. E reforçando o convite, né, Dantas, Jorge, Paulo e toda a torcida nossa do Passo Fundo que está nos acompanhando, domingo é essencial a presença do torcedor. Se faça presente aqui no nosso estádio, Razão Info Vermelhão da Serra. Teremos um jogo muito difícil, não vai ser fácil, vai ser um jogo muito disputado e todo o apoio será fundamental para conseguirmos essa vitória que encaminhará praticamente aí uma situação bem mais cômoda para nós até o final dessa fase classificatória. E o nosso tempo se esgotou. Mafessoni. Valeu, muito obrigado, prazer, boa sorte para esses dois jovens aí. Os nossos agradecimentos ao Léo, agradecimentos ao Gabriel, sucesso futuro e que aproveitem aí, talvez até os 100%, até a classificatória final, não é? Dantas, um abraço para você também. Estou mandando um abraço aqui para a dona Isabel Nunes, é lá dos Carimbos Xamã, que é a nossa telespectadora, a mãe do Maurício e do Léo Nunes, que já jogou no Passo Fundo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a sua honrosa companhia. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.